Boa noite. Pouca gente. Hoje a necessidade do microfone é para quem está em casa assistindo poder ouvir, né? Porque a gente poderia dispensar o microfone. Mas aí o pessoal de casa não escuta. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Pessoal que está assistindo também de casa, boa noite. Irei sugerir que vocês coloquem um copo com água perto para no final, no momento do passe, vocês também poderem estar tomando dessa água fluidificada, que com certeza os bons espíritos, os anjos guardiães de cada um está acompanhando, está fluidificando, a espiritualidade amiga, certo? Nesse momento, nós iremos chamar aqui a nossa irmã Grace para estar conduzindo. Boa noite. Canção número 4. Canção número 6. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Na continuidade, queria chamar aqui a irmã Sônia para fazer uma leitura para a gente. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar com uma mensagem, com amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dissipará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob a tempestade. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho construir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio. Entretanto, a situação de cada um, temperamento, a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Resumindo, gente, aqui o amor é fundamental na nossa vida, É o ar que a gente respira, é uma plantinha que a gente tem que regar todos os dias para que nós possamos viver num mundo melhor. Agora eu queria convidar aqui o irmão Coutinho para fazer a nossa prece inicial. Eu vou baixar aqui a luz só para ajudar na concentração. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo nosso pensamento amado neste momento. Pedir a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, os espíritos de luz que venha auxiliar o palestrante de hoje, que venha derramar um bálsamo solitário sobre todos nós, nos dando paz, proteção, sabedoria, muito amor no coração. Que assim seja. Estou aqui acompanhando também pelo Instagram, para caso alguém participe, eu estou aqui já olhando, para facilitar. Espero que a bateria aguente, Então, hoje nós iremos dar início ao estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 15 diz o seguinte:
Fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. A salvação, ela só existe dentro da caridade. E o item fala o seguinte: o que é necessário para ser salvo? E vai falar da parábola do bom samaritano, que eu creio que todo mundo conhece essa parábola. A gente escuta desde que a gente é criança, né? Tem até a musiquinha da estrada, um pobre homem. Acho que todo mundo conhece essa musiquinha também. E aqui, dando início à leitura, boa noite, pessoal de casa, que está entrando agora, estou olhando aqui. Se eu não responder imediatamente, alguém me faz um sinal aí, se alguém estiver acompanhando, só para, se tiver algum comentário, alguma pergunta, quem estiver de casa, que às vezes eu não consigo ver tudo aqui. E aqui diz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, irá se assentar no trono da sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei pronunciará ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porque padeci fome e me alimentastes, sofri sede e me destes de beber, necessitei de abrigo e me acolhestes, estive nu e me trajastes, adoeci e me visitastes, encarcerado fostes ver-me. Os justos indagarão: Senhor, quando foi que vos vimos faminto e vos alimentamos, ou sedento e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos desabrigado e vos acolhemos, ou nu e vos trajamos? E quando foi que vos soubemos doente ou aprisionado e vos visitamos? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um desses menores de meus irmãos, foi a mim que haveis feito. Pronunciará em seguida ao que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado pelo diabo e seus anjos. Pois estava faminto e não me alimentastes, sofri sede e não me destes de beber, necessitei de abrigo e não me acolhestes, estive nu e não me trajastes, doente e encarcerado e não me visitaste. Então replicarão igualmente: Senhor, quando foi que vimos faminto, sedento, desabrigado, nu, doente ou na prisão e faltamos em vos assistir? Ele, contudo, explicará: em verdade vos digo que todas as vezes que falastes em doar assistência a um desses menores, que faltastes em doar assistência a um destes menores, faltastes a mim mesmo. Esses, portanto, irão ao suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus 25, 31 a 46. Aqui, Jesus ele deixa bem claro o que de fato vem ser o que ele espera de nós, né? Ele não espera que a gente entre num templo e fique aqui orando, pregando. Lógico, ele espera que a gente ore, que a gente pregue. Eu me refiro ao que ele de fato espera. A gente tem que orar, a gente tem que pregar, divulgar a doutrina, divulgar o evangelho. Mas ele espera que a gente faça aos outros o que a gente queria que fizessem a nós. É simples. Então, quando a gente nega, e quando é que a gente nega isso? Quando é que eu deixei de vestir alguém? Quando é que eu deixei de dar água a alguém? Que ele diz que quando a gente deixa de fazer isso, a gente está deixando de fazer a ele também. É quando a gente está andando
e vê uma pessoa e a gente finge que não conhece uma pessoa necessitada, a gente também não vai andar com um saco de dinheiro, dando dinheiro para todo mundo que necessita. Não é disso que fala. Fala no sentido daquelas pessoas também que nos procuram e a gente às vezes vira as costas, né? Ou alguém que a gente tenha conhecimento que está passando por alguma privação e a gente não faz nada, né? Não dá o peixe nem ensina a pescar. E Jesus, ele espera que a gente faça isso. Porque quando a gente faz a esses semelhantes, nós estamos fazendo a Jesus, né? E o título do capítulo, ele fala o seguinte: fora da caridade não há salvação. E talvez alguém questione o que vem ser a salvação, né? O que vem ser a salvação? Concentração. Essas coisas acontecem às vezes para desviar o nosso pensamento. Vamos voltar para cá, né? E aproveito para pedir que quem tiver com o celular ligado, que coloque logo no silencioso. E alguém ajude também a Dona Socorro, porque talvez ela não saiba realmente colocar. Então, acho que o Coutinho já vai ajudar, né? Então, vamos voltar aqui. Do que nós devemos nos salvar? De que salvação é essa que o Evangelho fala, né? Que fora da caridade não há salvação. Inclusive, eu gosto de apontar aqui: Deus, Cristo e caridade. Essa caridade aqui, fora dela não há salvação. Que salvação é essa, né? De que salvação estamos falando aqui no Evangelho? É a salvação. Quem arrisca um palpite? Que salvação é essa? Alguém arriscaria um palpite? Fazer as coisas de coração, né? Não, mas aí quando fala que fora da caridade não há salvação, de que salvação a gente fala? A salvação de nós. A salvação de nós mesmos, né? A salvação que nos transforma em pessoas de bem. A salvação é essa salvação, porque dentro do que a gente estuda, dentro da doutrina espírita, o que acontece com o nosso espírito? Com tantas reencarnações? É uma evolução, não é? O nosso espírito evolui. E quando é que o meu espírito evolui? Como é que na outra encarnação eu virei mais evoluída? Qual a chance de eu vir mais evoluída? Essa é a salvação de nós mesmos. Eu me transformando numa pessoa de bem. Fazendo o quê? A caridade. Eu me transformando numa pessoa de bem. Porque na hora que eu me transformo numa pessoa de bem, eu estou evoluindo espiritualmente. Eu não estou estagnada, não. As atitudes, as ações. E a gente vai ver ainda aqui hoje que existe uma grande diferença entre fazer o bem, que eu até já falei sobre isso uma vez. Existe uma grande diferença entre fazer o bem e ser caridoso. Não, o pessoal de casa não está ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Ah, está normal, né, Sérgio? Obrigada. Que Dona Graça não está ouvindo. Então, alguém de casa aí digita para Dona Graça que vocês estão ouvindo e que é o dela que deve estar com problema. Para ela tentar sair e entrar. Obrigada, Sérgio. Então, à medida que eu evoluo, eu me transformo numa pessoa de bem. Eu não estou parada no tempo. Sabe aquela pessoa que está parada no tempo? O mundo está passando e ela está ali do mesmo jeito. Nada mudou. Né? Às vezes piora, mas às vezes fica tudo igual. E aí, cadê o trabalho? Cadê a evolução? Porque a gente precisa evoluir, gente. A gente não está aqui, né, para esperar. Não é como Raul Seixas fala na música dele, sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o quê? A morte chegar. Não é assim, não. A gente está aqui para fazer exatamente o que Jesus nos deixou para ser feito. E só assim a gente consegue estar
subindo nessa escada evolutiva, né? E vindo cada vez melhor, porque o que a gente aprende aqui, a gente leva para outra vida também. O que a gente crê, isso é o que a gente prega. Então, quando eu reencarnar, eu vou reencarnar com todo o aprendizado que eu tive nessa vida aqui. Todo o bem que eu fiz aqui, eu vou levar para as outras encarnações. E tudo isso vai ser ponto positivo, a meu favor e a teu favor também, né? O maior exemplo de caridade, humildade que nós tivemos, eu acho que não precisa nem eu falar, todo mundo sabe. Foi quem, gente? Jesus. Para vocês terem uma ideia, Jesus ele é o nosso governador espiritual. Ele existe desde sempre, né? Ele preparou tudo, ele planejou, ele projetou tudo. Ele sabia que ele viria como um rei, que ele seria a majestade. E Jesus decidiu nascer onde, gente? Numa manjedoura, né? Cercado de bicho. Quem já andou perto de curral sabe que ali o cheiro não é muito agradável, né? E Jesus, sendo um rei, sendo o maior de todos os homens, tendo o poder de decisão, decidiu nascer entre bichos, num lugar aparentemente sujo, né? Humilde, montadinho a mãe e os pais montadinho no jumento, né? Foi assim que Jesus veio. Jesus já sendo rei, que ele sempre foi rei, mas Jesus já aqui em carne. Jesus fez o quê? Jesus lavou os pés dos discípulos. Aí eu olho assim, Jesus lavou os pés dos discípulos. E eu não tenho coragem de pegar na mão de uma pessoa que economicamente é muito mais inferior. Economicamente, porque isso aí não define ninguém, né? A evolução, ela não está no que a gente tem. Ela está no que a gente é e no que a gente faz. Mas tem gente que se acha tão superior que não tem coragem de dar a mão. E o maior exemplo de homem lavou os pés dos discípulos, que foi Jesus. Nosso maior exemplo. Porque não seguiu os passos de Jesus. Né? Jesus foi o maior exemplo de humildade e caridade. E é a Ele que a gente deve se espelhar. É nele que a gente deve se espelhar. Ele fala que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E é essa que tem que ser a nossa visão. Nós temos que estar aqui para servir. Servir uns aos outros mesmo. Eu trabalho onde? Eu faço o quê? Ali apareceu uma pessoa dessa forma, está ao meu alcance ajudar essa pessoa no meu trabalho, eu ajudo. Não é só aqui dentro, não. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de um centro espírita, não é dentro de um templo, não. Não é na frente das pessoas que eu conheço que eu quero impressionar, não. Né? O verdadeiro caráter da pessoa está quando ninguém está vendo, é ali que ele se mostra. Ninguém está me vendo. O que é que eu faço quando ninguém está me vendo? Ali sou eu de verdade. O que é que eu penso dos outros quando ninguém está lendo o meu pensamento? Ali sou eu de verdade. O que é que eu desejo para os outros sem que ninguém saiba o que eu estou desejando? Ali sou eu de verdade. Não sou eu o que eu digo ou como eu me comporto na frente das pessoas. Se eu me comporto diferente por trás. Não é? A caridade, ela não é nada em relação a nós e as pessoas a quem a gente faz a caridade. Fiz caridade a ti e a caridade nada tem a ver com nós dois. A caridade tem a ver entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Porque está lá. Sem caridade não há salvação. É entre nós e Deus. Então eu tenho que ser caridoso para poder eu ser salva? Tem. Eu já nasci caridoso? Não. Né? Ninguém nasce com essa caridade no coração. A gente vai praticando. A gente vai praticando. A caridade, ela é o contrário do egoísmo. Né? A caridade é o contrário do egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é aquilo que a gente sempre tem como interesse a gente.
né? Os meus interesses em primeiro lugar, as minhas vontades, as minhas opiniões, os meus desejos. Isso é egoísmo. A minha vontade tem que prevalecer. É desse jeito que tem que ser. E isso é egoísmo. O contrário disso é a caridade. O mundo não gira em torno de mim. Então eu não posso querer que tudo seja do jeito que eu quero. Eu não posso desejar, eu não posso pensar que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Por quê? Porque assim eu estou sendo egoísta. Eu vou presentear o Lorival, porque o Lorival, ele trabalha lá na delegacia, né? Um exemplo, o Lorival trabalha na delegacia e eu estou precisando de um alvará. Se eu der um presentinho para o Lorival vai liberar esse alvará para mim, para eu botar alguma coisa para funcionar na praça que eu estou precisando. Aí eu chego toda feliz e todo feliz também, olha o que eu comprei para ti. Nossa, como a pessoa é boa. Não. Tem um interesse a isso, nada tem a ver com caridade, isso é egoísmo. Repara como a caridade é o contrário do egoísmo. A partir do momento que eu estou colocando a minha vontade em primeiro lugar, eu não estou sendo caridosa. A gente tem exemplo que também, eu não vou generalizar, porque quando a gente generaliza, a gente diz que todos daquele grupo são dessa forma, e nem todos são. A gente não pode dizer que todos os políticos são. Mas a gente sabe que em ano de eleição, os políticos fazem o quê? Cesta básica, e saem aí pelas ruas distribuindo para as famílias carentes, expondo inclusive essas famílias, tirando foto com elas e postando no Instagram, no Facebook, em TikTok. Ali há um desinteresse, é como eu disse, eu não estou falando de político no modo geral, mas o que a gente vê em época política, ali há um interesse. Por que que há um interesse? Porque ele está precisando de voto, ele quer aparecer. Ele quer mostrar a cara dele, ele quer mostrar que ele é uma boa pessoa. Aí vocês podem me questionar, mas ele não está fazendo bem? Tá. Ele está fazendo bem. Hã? Para ele. Não, mas a pessoa que recebe também está sendo beneficiada. Imagina, a pessoa acordou hoje, não tem nada para comer, abre a geladeira e de repente chega um político ali, entrega uma cesta básica com arroz, com café, com pão, com tudo dentro. Aquela pessoa naquele dia foi beneficiada, ele fez o bem. Mas quando ele faz o bem com interesse, não é caridade. Ele foi ali beneficente. Porque existe uma diferença entre beneficência e benevolência. A partir do momento que eu tenho interesse em algo, eu estou sendo beneficente. Eu tenho interesse naquilo. Eu vou dar algo para fulano porque eu quero algo em troca. A minha empresa está precisando que seja liberada uma licitação e eu dependo que Sônia assine ou mande para alguém. Eu vou lá na casa de Sônia e dou para ela um presente que eu sei que é do agrado dela. Eu estou com interesse, eu não estou sendo caridosa. Sônia chega para mim e diz assim, eita, eu estou precisando fazer uma viagem, tu vai não sei para onde, tu pode me levar embora? Eu não estou sendo caridosa. Eu estou aqui só pensando, não, eu vou ajudar a Sônia, porque Sônia vai facilitar aquela licitação para a minha empresa. Isso é o quê? É beneficência. Por que beneficência? Porque de uma forma ou de outra eu não estou deixando de fazer o bem. Eu estou fazendo o bem. É errado, gente, a prática constante do bem pode levar à benevolência. Se eu começar a praticar, né? Eu começar a colocar isso como um hábito na minha vida. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo ser caridosa, eu não consigo ser uma pessoa caridosa, é de mim. Eu posso pensar assim, como que eu vou me tornar uma pessoa caridosa se eu não nasci assim? Então começa sendo beneficente, força. Começa trabalho voluntário, começa a entregar sopa na rua, para famílias carentes, começa a fazer cesta básica. No começo isso vai ser por interesse, porque tu está querendo algo em troca com Deus, com a espiritualidade, tem um interesse. Mas quando tu começa a praticar aquilo, aquilo vai se tornando algo natural, aí tu vai começando a fazer por amor. Aí quando tu começa a fazer por amor, tu esquece o interesse. E já se torna natural, tu não cansa, tu não se preocupa. Se hoje é domingo, se hoje é sábado, se tu está de férias, se hoje é feriado, se não é.
Hoje é dia de eu fazer um bem para aquela pessoa. Eu falei que eu ia lá fazer uma visita. Ah, mas eu estou de férias, não vou perder meu tempo, eu estou descansando aqui. Não, é exatamente isso, é a abnegação, é a renúncia do bem-estar. Porque se eu faço só o que é cômodo para mim, eu não estou renunciando nada. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que começar a colocar em prática. Aí sim, eu começo a colocar em prática. Eu começo a participar de obras sociais. Mesmo com o meu coração fechado. Meu coração não está ardendo com essa vontade. Mas quando eu começo, eu sinto que de um tempo para frente eu estou desejando aquilo. Eu já fico pensando, quantas famílias eu vou abranger hoje, né? Independente da ação social. Quantas famílias estão precisando de oração hoje? Para quem que eu vou orar hoje? Isso tudo é caridade. Ah, eu não consigo orar por ninguém, não. É um negócio que me trava. Eu vou começar a orar, me dá sono. Começa devagarzinho, faz aquela oração rapidinha de noite. Senhor, abençoa a vida de fulano, ele está precisando, que assim seja, amém, pronto. Aí tu faz no outro dia de novo, tu faz no outro dia de novo, quando tu vê que tu está fazendo uma oração, desejando tanta coisa boa para aquela pessoa que tu nem percebe, que tu era beneficente, de repente se tornou benevolente. Porque a caridade é o amor em ação. A caridade é amor em ação. Porque eu amo e eu tenho atitude, eu ajo, eu vou lá, eu ajudo. Isso é amor, isso é caridade. A caridade não pensa no que ganhará, né? Não pensa no que ganhará, não há interesse. Quando a gente passa de beneficente para benevolente, isso é uma evolução. Porque eu ser beneficente é algo que eu estou forçando. O político que dá a cesta, simplesmente porque ele quer voto, ele está sendo beneficente, ele está fazendo o bem. Mas se depois que passa a eleição, ele ganhando ou perdendo, ele continua praticando isso, ele começa a fazer isso por amor, porque ele vê, poxa, é tão bom da cesta básica. Porque, gente, caridade não é só da cesta básica, não. Eu estou dando exemplo aqui porque é o exemplo do político que eu dei, né? Mas eu estou dando esse exemplo aqui e vamos seguir ele. É tão bom dar cesta básica para a família carente, ele começa. De repente ele vê que não tem a necessidade dele tirar aquela foto para postar no Instagram. Porque isso é o que menos importa para ele. O que importa é que aquela família ali recebeu o que comer naquele dia. Aí ele começa a fazer a doação, aí ele para de postar, ele está praticando. O que ele está fazendo? Ele está evoluindo. Ele está evoluindo. Ele está saindo da beneficência para a benevolência. Entendeu? Boa noite. Tem gente comentando aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Quando nós praticamos a caridade sem ostentação, praticar o próximo, ajudar aqueles que ainda estão na ignorância, ainda estamos evoluindo, aprendemos a cada dia. Jesus já deixou tudo pronto. Vanessa. Quando fazemos o bem, esperando algo em troca, já recebemos nossa recompensa aqui. Falsa recompensa do ego, que o Sérgio está falando. E de nada valerá essa caridade para a nossa evolução. O que o Sérgio disse é exatamente isso. Quando eu sou beneficente, quando eu faço um bem tendo interesse particular, eu estou só alimentando o meu ego. Por isso o nome é egoísmo, né? Eu estou sendo egoísta. Eu estou vendo o meu interesse pessoal. Eu não estou sendo caridosa. Eu estou sendo, na verdade, o contrário do que é para ser a caridade. Né? Mas aquela pessoa que foi beneficiada, ela recebeu o bem. Aquela pessoa que recebeu o alimento, ela recebeu o bem. Ele fez o bem. É por isso que eu digo, fazer o bem é diferente de ser caridoso. Eu posso fazer o bem sem ser caridosa. Por quê? Porque eu posso fazer o bem sem aquele ardor no meu coração, sem aquele desejo de fazer o bem. Eu simplesmente vou fazer. Ou por sentir uma necessidade, ou por um interesse, ou porque eu estou me sentindo obrigada. De repente a gente está aqui, vamos fazer hoje um sopão para levar para aquela comunidade carente e alguém está ali, não está com aquele ardor no coração, mas é todo mundo fazendo, vai dizer assim, eu vou fazer também para não ficar de fora. Aí vai e faz. Ele está sendo beneficente, não está sendo benevolente. Porque ele está fazendo sem amor, sem desejo.
Mas se de repente ele começar a praticar isso todo o tempo, ele vai passar a fazer com amor, né? Vai fazer com felicidade. 3 horas da tarde, no calor de Dom Pedro, na beira de um fogareiro, num caldeirão desse tamanho, e tu não está nem preocupado se tu está dormindo esse horário, se tu está dentro de uma sala com ar-condicionado, está preocupada quem que tu vai ajudar. Benevolência, caridade, amor em ação. É o que temos que fazer. É o amor em ação. Limpar, Vanessa? Limpar os nossos corações dos nossos sentimentos ruins. Praticar por amor, acolher nossos irmãos. Sempre, exatamente. Então, continuando aqui a leitura do Evangelho, a gente vem para o seguinte. Então, levantando-se um doutor da lei, indagou-lhe para tentá-lo. Mestre, o que é necessário fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Que lê nela? O doutor da lei replicou, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Respondestes bem, disse Jesus. Faze isso e viverás. Esse homem, contudo, desejando parecer justo, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? E nós já tivemos uma palestra sobre o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo? Um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu entre as mãos de assaltantes que o despojaram, cobriram-no de feridas e fugiram, deixando quase morto. Chegou em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho e avisando, passou ao largo, passou longe. Lá veio o sacerdote, né? Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Se a gente pesquisando, a gente descobre que de Jerusalém para Jericó dá em torno de 27 quilômetros, daqui para Capinzal. Tu está indo daqui para Capinzal andando, mais ou menos Capinzal, né? Depois de Santo Antônio, uns 30 quilômetros, eu acho. 27 quilômetros. Creio que seja essa. E aí a pessoa está andando essa distância toda, uma estrada, né, com declive, alta, aí ela é assaltada, aí de repente vem um sacerdote, e a pessoa está lá, nua, sem roupa, sem nada, porque foi assaltado, foi ferido, dado até como morto. Aí o sacerdote faz o quê? Passa longe. Um levita que vinha também pelo mesmo lugar, observando, passou igualmente distante. Um samaritano, entretanto, que viajava, chegando onde jazia aquele homem, vislumbrando, enterneceu-se de compaixão. Aproximou-se dele, verteu óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Após, colocando em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Pela manhã pegou o dinheiro e entregou ao dono da hospedaria, dizendo-lhe, cuide bem deste homem, e tudo o que gastastes a mais, irei restituir-vos, quando retornar. Qual dos três vos parece ter sido próximo do que tombara entre as mãos dos salteadores? Aí o doutor respondeu, o que exerceu a misericórdia para com ele. Aí o que Jesus disse? Vai, pois, e faze o mesmo. Aqui nessa história, nessa parábola do bom samaritano, a gente tem os personagens do samaritano, que é o personagem principal. A gente tem o cara que hospeda, que o samaritano ajudou. A gente tem o que apanhou e que foi roubado, deixado nu. A gente tem um sacerdote e um levita. A gente tem 5 personagens nessa história do bom samaritano. Mas como é o nome dessa parábola? O bom samaritano. Quem foi destacado nessa parábola? O samaritano. Por que o samaritano foi destacado? Existe assim um contexto por trás dessa história. O que acontece? Os samaritanos, eles eram mal vistos pelos judeus. Os samaritanos, eles eram tidos como pessoas incrédulas, pessoas que os judeus discriminavam. Eles eram vistos como pessoas ruins. Né? E os sacerdotes, todo mundo sabe que é um sacerdote, aquelas pessoas que viviam em templo orando. E os levitas são aqueles que acompanhavam os sacerdotes. Então, o contexto, ele diz o quê? A história diz o quê? O cara é assaltado, é deixado nu. Gente, se você olha, você está passando na rua, você olha alguém jogado nu,
Porque quando a gente olha para uma pessoa, eu olho para ela e digo assim, nossa, essa pessoa aí, ela tem condição. A gente às vezes julga pela aparência, não julga? Essa pessoa tem condição, eu vou bajular aqui porque ele tem dinheiro. Aí começa a paparicar, porque aquela pessoa tem condição, tem status, tem um nome na sociedade, eu vou começar a tratar bem. Se eu receber uma pessoa que não tem o mesmo status que ela na minha casa, eu não vou tratar da mesma forma. Por quê? Porque eu não tenho aquele interesse, né? O egoísmo. Se eu olho uma pessoa andando na rua maltrapilha, suja, eu vou logo imaginar, essa pessoa não tem condição, não tem dinheiro, é um pobre coitado. Não é assim que a gente pensa? Então a gente julga. Se dissesse assim, o samaritano, ele sabia que o homem que estava jogado lá era um homem rico, de posse, ele ajudou por interesse. Mas não. Quando o samaritano passou, o cara estava como? Nu. Se tu olha alguém nu na rua, se tu não conhece, tu tem como dizer se aquela pessoa ela é rica ou ela é pobre? Não. Porque a gente julga pela aparência. É ou não é? A gente julga pela aparência. Se eu estou passando na rua, olha alguém pelado, eu não tenho como saber se essa pessoa é rica ou pobre. Eu vou bajular ou não? Né? Como é que eu vou saber se eu vou tratar bem essa pessoa se eu não sei se ela é rica ou pobre? E aí a história conta exatamente isso. Está indo de um lugar para o outro um homem, ele é assaltado, deixado nu, aí vem um sacerdote. Por que um sacerdote? Porque Jesus joga o sacerdote na parábola, e exatamente Jesus conta essa parábola para os judeus. Por que Jesus joga o sacerdote? Para mostrar que não adianta você estar dentro de um templo orando, não adianta você estar dentro de um templo pregando, não adianta você falar de Deus aí nos 4 cantos do mundo. Não adianta eu vir aqui na frente, pegar o microfone, ler o evangelho e fazer uma pregação para vocês. Se quando eu passo, vejo um homem nu jogado que foi assaltado e eu passar direto, passar pelo outro lado. Jesus quis mostrar exatamente isso. Que não adianta você ser uma pessoa religiosa, seja evangélico, seja espírita, seja católico, seja bandista, seja budista, seja o que for. Eu sou espiritualizado. Mas quando você vê alguém necessitado, você passa longe, igual o sacerdote fez. Lá vem o levita, você passa longe. Mas aquele que foi tido com a pessoa que é ruim aos olhos dos judeus, como o samaritano, que os samaritanos eles eram vistos assim, como pessoas que nem adoravam a Deus, aquele sim praticou o amor naquele momento. Aquele praticou, aquele colocou o amor dele em ação. Aquele pegou o pobre homem que estava ali caído, limpou as feridas dele, levou para uma hospedaria, pagou e ainda disse, o que tu usar além disso, quando eu voltar eu te pago. Por que Jesus fez isso? Porque é isso que ele quer que a gente faça. É essa caridade sem interesse. Qual foi o interesse do samaritano em ajudar esse homem que ele nem sabia quem era, nem sabia se tinha posses? É isso que Jesus quer que eu faça. Não é eu ajudar alguém por algum interesse, não. Eu não posso ter interesse, porque Jesus não teve, gente. O maior exemplo que nós tivemos foi Jesus, e Jesus não teve interesse. Jesus acolheu a todos, inclusive os samaritanos, que eram condenados. Jesus pregava para eles, falava do amor de Deus para eles. Jesus não condenou, Jesus não deixou de lado. As prostitutas, os endemoniados, todos foram acolhidos por quem? Por Jesus. Os presos, Jesus na cruz, entre presos, entre ladrões, um ladrão pediu, ele disse, ainda hoje tu estarás no reino comigo. Jesus não virou as costas para ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Se o mestre, o maior de todos, foi capaz de amar sem interesse, quem sou eu para não querer me assemelhar a ele? Né? Se você não tem no coração o desejo de fazer essa caridade, de colocar esse amor em ação, eu deixo a minha sugestão. Começa a praticar mesmo sem vontade. Começa a praticar. Eu estou a fim de dar uma cesta e postar, faz. Eu não concordo. Eu nem aconselho, eu estou só dizendo, começa. Se é dessa forma que tu consegue, começa. A gente tem que dar o primeiro passo. Vamos começar com vamos ser beneficentes. Vamos começar a fazer forçado mesmo.
Eita, mas é cansativo. É o único dia que eu tenho para descansar. Tu quer que eu me taque daqui lá para o socorro? Para dar sopa para aqueles doentes? Tenta. Perde um dia, teu dia de folga, e faz isso. Porque mesmo que seja cansativo, quando tu vê, tu está fazendo por amor. Quando tu vê, tu está fazendo exatamente o que Jesus faria. Largando tudo para acolher o próximo. E acolher exatamente aqueles que precisam. Né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, mostra-se como sendo o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, ensinou ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejais que vos façam. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e das quais fornece. Ele próprio o exemplo, orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Faz, porém, mais que recomendar a caridade, coloca-a clara e explicitamente como a condição absoluta da felicidade futura. Nesse quadro que estabeleceu Jesus do juízo final, é necessário, como em muitas outras coisas, separar o sentido figurativo e alegórico. Eu vou parar bem aqui, porque a ideia principal aqui é sobre a caridade. E eu vou sintetizar tudo que eu falei aqui. A caridade é o amor em ação, amor desinteressado. É o amor que a gente não deve esperar a vontade do coração. A gente tem que fazer porque a gente sente o desejo de fazer. Isso é a caridade. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Por isso, fora da caridade, a gente não consegue evoluir. Por isso, fora da caridade, a gente não consegue se transformar em pessoas de bem. Então, a mensagem de hoje é essa. E, para finalizar, eu só quero deixar uma frasezinha de questionamento aqui. É para vocês se questionarem, é uma reflexão para cada um, não precisam me responder. Isso é para vocês levarem essa reflexão para casa e para quem estiver em casa também ficar pensando nisso. Eu estou sendo bom próximo para os necessitados ao meu redor? Eu estou sendo bom próximo, né? Não é eu estou sendo uma boa pessoa para as pessoas que são necessitadas ao meu redor? Então a pergunta é, estou sendo bom próximo para os necessitados ao meu redor? Se questione quanto a isso, se realmente estamos sendo bons. E vamos começar a pôr em prática, mesmo com um coração travado, mesmo com um coração sem o ardor que Allan Kardec fala no Evangelho. Vamos começar a pôr em prática essa caridade. Porque vocês vão ver que futuramente vocês estão fazendo isso pulando de alegria, cheio de amor no coração. Muito obrigada. Aqui eu encerro e deixo aberto para quem quiser fazer comentário ou para quem quiser fazer alguma pergunta. Pessoal de casa, se estiver aí ainda, façam suas perguntas ou deixem um comentário que eu leio aqui, que eu estou aqui com o celular aberto. Essa mensagem que você falou agora, encerrou, me lembra de uma frase que Chico Xavier diz. Muitas vezes, se a gente parasse todo dia, no final do dia, para ver o que foi que tu fez durante o dia, se tu machucou alguém, tu falou grosseiro com alguém só pelo motivo que você está machucado, entendeu? Se a gente parasse assim todos os dias, a gente ia analisar. O que a gente falou com alguém, se a gente machucou. Sim. Porque se a gente fizesse isso em prática, eu acredito que no outro dia
dia a gente já ia amenizando. Porque a gente sabe, todos nós temos uma missão aqui na Terra, né? Então, nós não saímos daqui sem pagar um centavo, você sabe disso. Então, o que é que acontece? Eu desencarno hoje, mas eu tenho muitos débitos de vidas passadas, eu quero me resgatar aqui. Então, quando eu reencarnar de novo, eu venho com todos os débitos para eu, até eu me evoluir para ser um espírito de luz. Eu venho com muitas décadas, o meu sonho, não vou mentir para ninguém aqui, todos que conheci, era fazer regressão de memória. Eu fui em Minas Gerais, uma cidade que eu não baixo perto, uma amiga minha, ela tem uma filha que ela tem 9 anos, ela é psicógrafa, e ela disse, tu quer saber a porcaria que tu foi vidas passadas? Meu amigo, vamos para frente. Então eu tirei aqui da minha cabeça. Tirou esse sonho de... Sim, porque para mim era um sonho eu fazer regressão para saber o que eu fui, o que eu deixei de fazer. Ela disse, tu quer saber quantas vidas tu destruiu em vidas passadas? Então, começar, você vai ter se você tem a mente fraca, você pode dar uma depressão, você tem que fazer acompanhamento com um psicólogo. Então, vamos para frente. Se fosse para a gente saber do que a gente foi em vidas passadas, a gente ia relembrando tudo, homem, que a gente estamos aqui, entendeu? Então, vamos para frente, vamos parar hoje. A partir de amanhã, vamos fazer essa uma terapia para a gente mesmo. Muitas vezes a gente machuca a pessoa só pelo motivo da gente estar machucado. E tem gente que machuca a gente por prazer. Tem um problema em casa, leva para o trabalho, está no trabalho, leva para casa. Então, nós não somos perfeitos, a gente bota isso em primeiro lugar. Nós não somos perfeitos, mas vamos, com o tempo, como você falou aí, é por etapa, a gente vai, você não tem costume de fazer aquilo, mas vai, com o tempo, você vai se melhorando, vai. Quando você se espantar, você diz, eu estou fazendo algo bem aqui, não estou prejudicando ninguém. É isso aí, Coutinho, né? Dormir todas as noites com essa indagação, né? O que eu fiz de ruim para alguém, tentar reparar isso aí, né? Uma autoanálise, na verdade. Né? Tem gente que pensa que não fazer o mal basta. Tem gente que você conversa e diz, eu não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém, não odeio, nunca matei, nunca roubei. Isso não basta. Isso não te faz evoluir. O que nos faz evoluir exatamente é a prática da caridade. Né? O tema ele é bem claro, fora da caridade não há salvação. Então, para a gente evoluir, só sendo caridosos mesmo. Jesus ele não coloca outra condição, não, é caridade. É amor em ação. Certo? Simplesmente, se a pessoa não fizer o bem, não fez o mal, não faz o mal. Mas também se não fizer o bem, ela simplesmente perdeu tempo nessa reencarnação. Não fez o que realmente Jesus ensinou, né? É o que eu costumo dizer. É a mesma coisa de vir para o centro e sentar aqui e assistir uma palestra. Tomar um passe, fazer a prece, sair e fazer tudo o contrário do que a gente está estudando aqui, o que a gente está aprendendo aqui, né? Porque aqui todo mundo aprende junto, né? Uns sabem um conteúdo um pouquinho melhor que outros, uns têm mais afinidade com um. Todo mundo aqui está aprendendo junto. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim a gente vai seguindo. Mas se eu não colocar isso em prática, eu estou aqui perdendo 2 horas do meu tempo, que é o tempo que se chega, que se organiza. Porque o que adianta eu sair de casa, sentar aqui e chegar lá fora e ser uma pessoa altamente ignorante com alguém que eu vejo na rua? No meu trabalho eu chego e trato mal. O que adianta? Né? Porque o tratar bem, o ser paciente também é caridade. Né? A gente se colocar... Quando a gente chega numa repartição, que alguém trata a gente mal, a gente fica chateado, não fica? Então, por que também quando a gente está trabalhando, que alguém chega no nosso serviço, a gente também não tem essa facilidade de tratar bem também? É como diz aqui, fazer o que a gente queria que fizessem por nós. Se eu quero ser bem tratada num lugar, se eu quero chegar num hospital e ser bem tratada pela enfermeira, por que quando essa enfermeira chegar lá no meu serviço, eu não vou tratar ela bem também? Eu vou, não, bom dia, de cara feia, é assim, não é? Não, gente, a gente tem que praticar de todas as formas. É isso aí, é a prática e a tentativa. Né? A paciência é muito difícil da gente manter, mas é praticando, é orando, é pedindo a Deus e assim a gente vai levando. Certo? Fazer o bem sem olhar quem? A verdadeira caridade. Está falando o Sérgio aqui. Um abraço aí para quem está assistindo de casa, que
Que Deus abençoe todo mundo. Alguém mais quer fazer um comentário? É muito interessante, Laís, o que o rapaz falou sobre regressão. Muitas vezes a gente tem essa vontade, né? Muitas pessoas têm essa vontade. Eu queria tanto saber o que é que eu fui na reencarnação passada. Porque a gente só imagina que eu fui uma pessoa muito boa. Eu nasci numa família muito rica, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei porque eu não gosto de fulano, porque eu sou ótima. Se a gente não está conseguindo fazer o bem, literalmente, nessa reencarnação, porque querendo ou não, por mais que a gente esqueça o que nós fomos no passado, quando você foi realmente uma pessoa boa ou ruim, aquilo ali desperta em você. Você vê desde criança, irmãos, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Tem uma criança que já se destaca, gosta de animais, é uma criança educada, não dá muito trabalho. Já a outra, a gente olha assim, meu Deus do céu, que espírito é esse aí? De uma forma ou de outra, a gente traz isso dentro de cada um de nós, um lado bom ou ruim, que vai despertando ao longo dessa reencarnação. Isso se dá por quê, Sônia? Porque quando a gente reencarna, a gente reencarna com os mesmos sentimentos e com o conhecimento adquirido em vidas passadas, né? Tu não vai regredir, ou tu vai estagnar, ou tu vai ser igualzinho porque tu decidiu parar no tempo e não evoluir, ou então tu vai melhorar. É como tu disse aí, se hoje eu já sou uma pessoa que tenho dificuldade de amar, que tenho dificuldade de perdoar, em vidas passadas eu fui bem pior do que isso aí não tem dúvida. Ou eu era exatamente assim, ou eu era pior, melhor eu não era. Então, se eu sei dos meus defeitos, é melhor que eu não saiba mesmo o que eu fui em vidas passadas, porque eu vou ficar chocada comigo, né? Meu Deus, eu fiz isso, eu fui essa pessoa cruel, tá entendendo? Eu fui Hitler. Já pensou? Tu descobrir que um dia tu foi Hitler na vida, né? Em uma vida aí. Então, assim, é melhor que não se saiba mesmo. É melhor a gente se preocupar, como o Coutinho disse. É melhor que a gente se preocupe no que a gente vai ser em vidas futuras, do que o que a gente foi em vidas passadas. Não é não? Mais alguém queria fazer algum comentário? Não? Então, gente, muito obrigada. O pessoal que está assistindo de casa, eu queria dizer que quem chegou, já encontrou a palestra iniciada, ela fica gravada na nossa página no Instagram, pode assistir novamente, está lá, Jesus de Nazaré Oficial, ela fica disponível para você assistir quando quiser, assistir o começo, assistir a parte que perdeu, divulgar para quem está, né, os familiares assistirem também, e espalhar a doutrina, certo? Também queria dizer para o pessoal de casa que a gente vai ter um momento de paz coletivo aqui. Então, é nesse momento que vocês vão separar um copo com água, vão se concentrar na prece, vão receber o passe, e depois do passe, tomar a água. A água, Sônia, tu pode ir? Já botou? Já? Ah, tá. Só para... Vou botar bem? Posso só um minutinho? Sim. Que eu preciso fazer isso. Aí eu vou preparando aqui o passe coletivo. Gente, eu gostaria só de pedir a cada um dos irmãos que estão em casa, a nós, eu preciso falar isso para vocês, que eu estou hoje muito feliz, muito. E tenhamos cada vez mais fé em Deus. Esqueça tudo. O orgulho, a vaidade da gente, em vez de ir buscar Deus, a gente está louco atrás de dinheiro. Vamos fazer oração, vamos pedir com fé que aparece. Não existe nenhum problema sério, grave, que Deus não dê a solução. Eu tenho uma cliente, ela mora em Pedreiras, ela é uma pessoa muito batalhadora, não é de situação financeira abastada, mas ela luta muito na vida, e para honrar os compromissos dela.
ela pede dinheiro emprestado, ela é cabeleireira, pois ela vai quebrar coco para juntar o dinheirinho quando não tem muitos clientes, para ela honrar com os compromissos dela. E ontem eu fiquei arrasada, eu não consegui dormir, porque eu soube que ela tinha se suicidado. Ela havia pulado de uma ponte dentro do rio, que ela chegou a tal desespero, preocupada com contas, com esses problemas que a gente tem no dia a dia, e ela chegou a esse ponto. Mas eu fiquei, assim, sabe, pedindo a Deus, que Deus desse um jeito dela ser resgatada. E pedi a várias pessoas oração, e eu praticamente não consegui dormir, pedindo a espiritualidade, que ajudasse de alguma forma. E para mim, pelo que eu soube, ela realmente, minha água teria arrastado. À noite, por volta de 1h da manhã, é quase impossível, né? Pois por incrível que pareça, aí hoje de manhã eu fui no WhatsApp dela, eu agoniada. Aí, oi, bom dia. Querendo assim saber, digo, alguém vai olhar e vai me dar, falar alguma coisa, dar um parecer, né? Que eu estava muito angustiada. Pois ela me respondeu. Graças a Deus, ela foi resgatada, ela com vida, ela está internada, né? Que não, foi uma queda muito alta, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi Deus, porque numa escuridão, uma ponte altíssima, alguém se jogar transtornado, é Deus mesmo, e a espiritualidade. Então é isso, gente. Tenhamos fé em Deus. Ele é nosso Salvador. Lindo depoimento, resgatado, para que ela possa, com isso, aprender, né? E uma chance que ela teve para que ainda ela buscar esse resgate e mais uma oportunidade para ela para não ter a necessidade dela passar por isso novamente em uma outra encarnação, né? Eu vou estar preparando aqui e peço muita concentração nesse momento do passe. Ele é muito importante. Os nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga, toda se faz presente nesse momento. Então, não deixe que nada tire sua atenção. Fluidificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então é isso, pessoal. Só para encerrar, algumas pessoas que chegaram um pouco depois, nós fomos a São Luís essa semana e trouxemos novidades de livro. Estão ali à venda alguns livros muito bons, por sinal. Então, está à disposição. Se alguém que está assistindo de casa tiver interesse, a gente manda para vocês a relação de livro que a gente tem aqui. Viu? Amanhã. Oi? A gente vai postar amanhã. E é isso, gente. Que Jesus nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares, que tenhamos uma noite de sono reparadora e tranquila. Eu acho que... Nós estamos aqui com as obras básicas. Para quem está em casa e para quem está aqui, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, está apenas R$10. O Livro dos Espíritos, também pelo mesmo valor, R$10.
E o Evangelho segundo o Espiritismo também por R$10. Então, se alguém tiver interesse, reserve o seu. E quem estiver aqui e quiser comprar, pode se dirigir lá fora. Por hoje é isso. Que Deus abençoe.